Bem-vindo ao canal Criando Raízes. Morre caçador de crocodilos. O famoso caçador de crocodilos, Steve Irwin, morreu em Queensland, Austrália. Conhecido mundialmente por enfrentar animais selvagens, o ambientalista morreu fazendo o que mais amava, registrando a fauna marinha. Detalhes da morte de Irwin podem fazer com que aqueles que não entendem por que a morte e o sofrimento estão no mundo, questionem se Deus se importa. Ou por que um Deus amoroso permitiria que um homem tão jovem e bom morresse. Que um homem tão conhecido, ativo e jovem de apenas 44 anos, tenha morrido, foi um choque para todos que ouviram a notícia. No entanto, o fato de alguém morrer deve ser um lembrete para nós de que, em última análise, todos morrerão. E isso pode acontecer quando você menos espera. Muitos de nós pensávamos que Steve poderia ser morto por um crocodilo ou por ser mordido por uma cobra venenosa. Afinal, ele interagiu com essas criaturas de maneiras que o resto de nós não usaria. Em vez disso, ele foi morto nadando ao lado de uma raia. Algo que muitas pessoas fazem hoje, morto de uma maneira que é rara, não foi considerado muito perigoso. Steve Irwin foi morto pelo ferrão de uma arraia, que foi direto em seu coração, durante gravações de seu programa. Infelizmente, Steve Irwin não acreditava em Deus. Como pode haver um Deus de infinita misericórdia, de infinito amor, mas vemos a morte ao nosso redor? Nós, em Adão, Gênesis 3, cometemos alta traição contra o Deus da criação, acreditando na mentira da serpente de que se comêssemos do fruto proibido, seríamos como Deus. E como Deus é santo e justo, ele deve julgar o pecado, com a morte. Mas, ao mesmo tempo, porque ele nos amou tanto, ele entrou para a história há 2000 anos, se fez como nós humanos, o Deus homem Jesus Cristo em um ato de amor infinito. Pagou a pena por nosso pecado morrendo e ressuscitando dos mortos. Enquanto estamos separados de Deus por causa de nosso pecado, nosso Deus amoroso nos oferece um dom gratuito de salvação. Por que Steve Irwin morreu tão jovem? Em certo sentido, sua morte parece tão injusta. Ele não era um homem mau. Steve era simpático e divertido. Como conservacionista, ele fez muito para ajudar o meio ambiente. E trouxe muita conscientização para as pessoas sobre os animais e como podemos cuidar deles. Muitos se questionam como os cristãos podem acreditar em um Deus amoroso quando vem a morte ao nosso redor. A Bíblia responde a essa pergunta. Cristo enfrentou objeções em Lucas capítulo 13 sobre a morte aparentemente injusta de pessoas. Alguém havia trazido à tona uma situação injusta depois que Pilatos matou cidadãos galileus e misturou seu sangue com seus sacrifícios, uma atrocidade horrível, com certeza. Jesus cortou para a questão real, no entanto, com esta resposta. Você supõe que esses galileus eram maiores pecadores do que todos os outros galileus porque sofreram esse destino? Eu vos digo não. Mas se não vos arrependerdes, todos perecereis igualmente. Ou você supõe que aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu, e matou foram piores culpados do que todos os homens que vivem em Jerusalém? Eu vos digo, não, mas se não vos arrependerdes, todos perecereis igualmente. Lucas 13, 2, 5. Questões de justiça e suposta injustiça podem nos incomodar por toda a vida, mas a questão central em que Jesus se concentra é: eles morreram. Era a hora deles. E você vai morrer. Eis o tempo de arrepender-se e voltar-se para o Senhor. Certifique-se de ter comprometido sua vida com Cristo, pois a morte é uma realidade, e o que acontece além do túmulo depende de sua escolha hoje. Apesar de toda a popularidade de Steve Irwin, de todos os bens mundanos que ele possa ter obtido, nada disso poderia salvá-lo da penalidade que todos nós sofremos como filhos de Adão. A morte. E como o apóstolo Paulo nos lembra em Filipenses 3, 8 10. Portanto, considero todas as coisas perda em comparação com a grandeza superior de conhecer a Cristo. Meu Senhor, por quem sofri a perda de todas as coisas,
e as conto apenas lixo para que eu possa ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo uma justiça minha, derivada da lei, mas aquela que é através da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus com base na fé. Para que eu possa conhecê-lo, e o poder de sua ressurreição, e a comunhão de seus sofrimentos, sendo conformado com sua morte. O que a morte de Steve Irving significa para nós? É um lembrete de que todos nós precisamos nos arrepender de nossos pecados para que possamos ser salvos para a eternidade. Porque todos nós enfrentaremos a morte física. Obrigado.